A gente tem um projeto do PIBID, que é o projeto de iniciação à docência, e o nosso projeto traz como primeiro... Essa questão, né, que a gente estava na caverna, aí um saiu, aí viu que a gente fora da caverna tinha inúmeras coisas, era colônia, tinha árvore, ele voltou na caverna para chamar o restante. Aí chamaram ele de incrédulo, falaram que ele estava maluco e tudo mais, e acabou que ele desistiu, voltou pra caverna e falou, se estão indo lá fora, eles estão todo mundo. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Isabela. Bem-vinda, Isabela. Eu acho que você falou com o pessoal do Comer, né? Falei. A primeira coisa que a gente trouxe foi o mito da caverna de Platão. Você conhece o mito? A ideia era a gente pensar não só em necessariamente sair da caverna, como se estar na caverna fosse necessariamente ruim, como também pensar diferente disso. Pode ser bom sair, pode ser bom ficar, depende da caverna, depende da pessoa, depende de muitas situações, né? A gente pode pensar a caverna de várias maneiras. E aí a gente trouxe também a questão do pensar, do comer e do amar. A gente aqui está com o pensar e a gente usou a imagem, não sei se você já conhece essa imagem, do René Magritte. É uma arte que ele desenhou, ele representa um cachimbo. E ele escreveu, isso não é um cachimbo. Você já conhece essa obra? Olha, eu já vi algum comentário, mas sinceramente, eu já acho que sim. Então não tem problema. Quando você vê o cachimbo pintado e está escrito não é um cachimbo, o que vem na sua cabeça? Que isso é uma reprodução, né, do original. Sim. Exatamente. A maioria das pessoas, quando se depara com isso, pensa, não, isso é um cachimbo. Obviamente, eu estou vendo um cachimbo desenhado. Mas, na verdade, não. Na ideia do autor da obra. E o que a gente está tentando aqui é necessariamente fazer pensar. Porque a gente está pensando ou pensar o que é, né? Quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente é obrigado a pensar, como assim isso não é um cachimbo? Né? A gente se vê nessa situação. Se a gente for pensar em Platão, por exemplo, Platão vai dizer que o cachimbo que você usa para fumar, que é um cachimbo, que pra gente é o cachimbo de fato, ele vai dizer que não. Que aquilo também é uma representação, porque o original é somente o que está no plano da ideia, né? Então, a nossa proposta aqui é essa. E aí eu queria perguntar para você, ou se você tiver alguma reflexão para compartilhar com a gente, o que você pensa sobre o pensar, a importância dele, como a gente pode usar isso para um desenvolvimento sustentável, como a gente pode se deparar com situações inusitadas do pensar e usar a nosso favor. Olha, eu não sei muito bem em relação a o desenvolvimento sustentável, não sei, sinceramente. Mas assim, eu acho que pensar é como se ele fosse uma amplidão, são caminhos que vão se colocando, né? E abre uma compreensão maior da gente mesmo, do mundo, do que pode ser, das relações. Eu vejo uma relação, que acho que vocês vão explorar também, uma relação amorosa, assim, de uma vida mais ampla, plural, enfim, isso. Isso que você falou sobre o pensar, trazer caminhos, eu acho que tem tudo a ver com um desenvolvimento sustentável. E a gente precisa pensar para poder desenvolver sustentavelmente, né? A gente precisa observar e pensar sobre como a gente pode fazer isso e buscar maneiras. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente precisa de uma solução é pensar, não é? Não, tá certo, sim. É se debruçar sobre o pensamento. Eu acho que começa exatamente aí, é igual comer. Eu estava falando aqui com uma nutricionista mais cedo, e ela me perguntou como você relaciona o comer e o pensar. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu penso antes de comer. Eu tenho fome antes de comer. E eu penso o que eu vou comer, o que eu posso comer, o que meu dinheiro me permite comer. Então, o pensar ele vem antes. O que eu penso assim, né, antes de comer? O que essa comida me traz de vitalidade? Porque também não, assim, eu comer porque eu preciso comer. Assim, quando é que eu como e me sinto bem? Eu me observo, me vejo melhor, assim, né? E para mim, assim, a comida é um ritual sagrado, assim. Eu quase não converso, não vejo televisão, enfim. Você consegue relacionar, por exemplo, a comida com o desenvolvimento sustentável? Totalmente, né? Eu já não faço mais, mas eu já fiz macrobiótica, que acredita que nós somos e que comemos, né? Então tem tudo a ver, né? E, inclusive, assim, a minha comida, ela é fruto de uma relação violenta, de alguma forma. Essa relação violenta é indispensável, porque em alguns casos pode ser ou não.
Acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu acho interessante que esse nosso trabalho, todos eles se envolvem, né? O comer, o pensar e o amar. Eu acho que o pensar está muito na base. Porque antes de tudo a gente pensa. E depois a gente come, e depois a gente ama. Então eu acho que está relacionado e que a gente começa sempre pensando. Aí também depende do que a gente entende por esse pensar, né? Porque às vezes não é esse pensar do cálculo. Assim, eu não imagino uma relação amorosa que tenha um pensamento nesse sentido que antecede, um pensamento do cálculo. Eu acho que é meio uma química também, né? Às vezes é contra o pensamento. Mas, enfim, se o pensamento for visto como uma coisa mais ampla, que ultrapassa essa racionalidade, acho que sim, acho que a gente pensa. Eu acho que o pensamento ele tem que ultrapassar esse lugar do racional, porque se a gente está muito preso no racional e no científico, a gente perde muita coisa. Acho que o racional e o científico é um pedacinho necessário em determinadas situações, mas que não esgota de forma alguma essa riqueza. É isso. Muito obrigada por ter participado. Obrigada a vocês por esse momento. Obrigada. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Bruna. De onde você é que você falou aqui? Eu sou de Niterói, na verdade, mas eu moro no Rio já há 5 anos. A gente está aqui expondo um trabalho do projeto de filosofia que a gente tem de um projeto de bolsa de iniciação à docência, chama PIBID. E a nossa ideia foi trazer a Caverna de Platão como um ponto de partida de reflexão, mas o nosso plano é sair da ideia de que estar dentro da caverna é necessariamente ruim e que é necessário sair, tem que ser, para fazer um pensamento transversal sobre encontrar caminhos que não sejam necessariamente sair ou ficar. E aí a gente pensou também em trazer uma reflexão sobre comer, pensar e amar, contribuições da filosofia para o desenvolvimento sustentável, que é o tema da Semana de Integração Acadêmica desse ano. Aí a gente está conversando com as pessoas, fazendo essas gravações, a gente teve a ideia de fazer um podcast, eu subi ele na internet, e a gente queria conversar realmente com as pessoas, fazer essa troca de... Nossa, deixa eu levantar aqui. Essa troca de ideia, porque a gente que está aqui falando disso o ano todo, pra gente é fácil, né? A gente quer saber o que a população pensa, o que a galera tem para contribuir com a gente. Então a gente tem, enfim, vários temas, e, por exemplo, o que você pensa sobre o pensar? É uma pergunta difícil. A gente teve que se debruçar sobre isso para... Não, então, a minha experiência, às vezes eu acho pensar cansativo, porque eu não paro o tempo todo de pensar. Então, às vezes a gente vai no automático. O que vem é cansativo, porque é o tempo todo pensando. Você consegue, em algum momento, parar um pouco para ficar, talvez, ociosa e focar no que você está pensando? Eu consigo parar, não necessariamente eu estou 100% focando, depende, são processos. Né? Você acha importante que as pessoas talvez tenham mais tempo para pensar? Muito importante, porque senão a gente... é o automático. Quando você tem muita coisa fazendo, você não tem um tempo nem sozinha, você não consegue nem parar para pensar e analisar nada, né? A gente tem, inclusive, o tema do comer, né? E veio uma professora nutricionista falar com a gente e ela me perguntou o que você consegue relacionar entre o pensar, o filosofar e o comer. E a primeira coisa que me veio a gente tem que pensar antes de comer. Isso que você está me trazendo me faz pensar que a gente às vezes não pensa antes de comer. A gente come automaticamente, a gente corre para fazer tudo e a gente às vezes não olha para o nosso prato, a gente não mastiga a nossa comida, porque a gente não consegue pensar no que a gente está fazendo. É isso. Comer. E também eu acho que a relação com a comida, qual é? Cada um tem um tipo de relação, né? Eu já acordo pensando no meu café da manhã, no meu almoço, no meu jantar, sabe? E também, às vezes, tentar tirar isso é bom. Acho que é um processo, mais uma vez. Conseguir pensar no que você vai comer durante o dia é uma vitória, né? E pra gente que é mulher, eu acho que mais ainda, porque a gente tem cargas de trabalho e de estudo, enfim, maiores do que as dos homens, né? Então, conseguir parar e pensar no café da manhã, no almoço, no jantar, é algo que... Mas são normalmente as mulheres que pensam em tudo para os homens poderem comer e as crianças poderem comer e tá todo mundo sorrisinho, felizinho. Sim, tem essa questão de gênero que é importantíssima da gente pensar.
em relação à rotina e à alimentação. E aí a gente tem um terceiro tema, que é o amar. E a gente consegue relacionar o pensar, o comer e o amar. É impressionante, né? Como tudo isso tem a ver. A comida é afeto, o pensamento é afeto e a entrega feminina, principalmente, no lugar de cuidar de tudo isso, de manejar tudo isso, aí vem o trabalho não remunerado. A gente foi, né, incentivada a acreditar que a gente faz porque a gente ama, a gente cuida porque a gente ama, mas na verdade a gente está sendo explorado e não está recebendo o nosso trabalho. Mas acho que tem um lugar de afeto também, que é importante. O que você acha? Eu acho assim, a comida ela une, ela traz pessoas, ela traz isso. Eu acho que cabe a gente ir quebrando alguns paradigmas de colocar o homem também fazendo com a gente, sei lá, tipo, interagindo com isso, não ser só a mulher, tipo, chamo pra jantar, mas quando chega já tá tudo pronto lá em casa. Não, eu fico sentada esperando. Chegou, bora começar. Ai, demorou muito. Estamos fazendo junto, né? É isso. Obrigada, Bruna. Você tem que voltar. Né, que a gente é discente, né? E além de discente, a gente também é futuro professor, né? A gente está aqui no PIBID, né? O PIBID é um programa de iniciação à docência. E esse projeto, ele leva não só para a gente, né, que está se formando como professor, está inserido na sala de aula, não só fazendo um relatório, né, mas também avaliando como é que são as aulas nessas escolas, se são todas municipais, são todas do Rio de Janeiro mesmo, né? E assim, não só para a nossa formação, mas também para os alunos, que a gente está sempre pensando assim, como que a gente formata a nossa aula pensando na filosofia e a relação do pensar com a nossa didática mesmo. Esse projeto que vocês se integraram, né, com a equipe, é uma equipe muito grande de bolsistas, né, junto com o coordenador, enfim, com os orientadores de vocês. Isso trouxe alguma contribuição importante para você como aluna? Com certeza. Acho que a gente ia aprender não só com os professores propriamente ditos, mas com outros alunos também, que vêm de outras graduações. Por exemplo, o Rafael de História. A gente está sempre, como posso dizer, reunindo nossas pesquisas pessoais, além do próprio projeto, né, que para além do Comer, Pensar, Amar, né, a gente tem um terceiro eixo, que é pensar também a caverna e a saída da caverna, que também tá interligado, né? Então tem isso, assim, a gente não só aprende estudando, né, com o que a gente está propondo como projeto, mas também com as nossas pesquisas também, que a gente sempre faz essa interdisciplinariedade. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. É isso. Então, a gente quer que o aluno, ele justamente tenha uma visão ampliada. E até as trocas entre os alunos, ou de vocês com a comunidade, é importante para o aprendizado, entendeu? Sim. Eu queria ver a sua visão mesmo, sabendo que você está mais no outro lado. Sim. O que você acha, assim, qual seria a relação com o comer? O pensar, eu acho que ele vem primeiro, né? Antes de comer a gente pensa, antes de comer a gente sente fome, antes de comer a gente sente necessidade e a gente pensa nas coisas que a gente precisa. Não é verdade? A gente pensa antes. Oi. E aí, eu vou lembrar de Nietzsche nessa hora, porque Nietzsche foi um filósofo do alimentar-se, ele foi um filósofo da saúde, ele até trabalhou como enfermeiro, inclusive. E não existe filosofia, não existe nutrição sem alimento, não existe nada que cresça e que possa se desenvolver que não esteja nutrido, de água, de alimento e de outras coisas que não são de comer, mas agora a gente está falando do comer. Então eu acho que o alimento tem a ver com o pensar nesse lugar. A gente pensa antes de comer e a gente pensa o que a gente vai comer e por que a gente vai comer e como a gente vai comer. Eu vou comer uma cenoura crua, eu vou cozinhar. São decisões que a gente toma e às vezes a gente não presta atenção no que a gente come, mas a gente precisa prestar e pensar por que eu tenho acesso, por que outra pessoa não tem. Isso vai cair num lugar político totalmente profundo, que tem tudo a ver com filosofia, questões sociais, enfim. Eu acho que esse é o caminho do pensar a comida na filosofia. Muito bom. Eu tenho tentado, assim, né, tentar olhar a nutrição nesse aspecto mais ampliado, porque
a gente vê que simplesmente você prescrever uma dieta calculada não adianta, né? Porque o pensar, ele é muito forte, né? Não sei se eu vou falar besteira, né? Mas a minha visão do que eu já estudei, quando a gente está pensando, às vezes, é muitas vezes incutido junto com um hábito. A cultura. Então, assim, você mudar um hábito é muito complexo. Envolve também o pensar, né? Muito bom. Eu fiz uma consulta de nutrição com uma amiga uma vez, ela é nutricionista, mas e aí é uma coisa automática. Você não escolhe, né? Vem na sua cabeça. Então tem muita relação com esse hábito, né? Então, parece automático. Querendo escutar aqui de vocês para, né, tentar ir ampliando a minha mente, que vai ser formada numa visão muito biomédica, né? Então, muito cientifista, né? Um lugar muito talvez rígido. E a gente tenta pensar. E aí o lance que você falou que é muito difícil você fazer uma dieta para alguém e você mudar um hábito, enfim. Aí a minha amiga nutricionista falou: Marília, eu não posso pegar uma pessoa que come 2 pães com manteiga e um copão de leite com Toddy de manhã e falar: agora você vai tomar um suco sem açúcar e 2 torradas integrais. Eu não posso fazer isso. Vamos comer um pão só? Vamos tentar diminuir a manteiga? Vamos tentar trocar o leite talvez integral por um leite menos mais magro? Eu tenho que ir comendo pelas beiradas, olha aí, o trocadilho. Mas é verdade, isso tem a ver com pensar com a filosofia, com a cultura, com como as pessoas são e se desenvolvem. E comer também é afeto. E é por isso que a gente tem também a filosofia do amar. Porque comer é afeto, alimento é afeto e as pessoas são afetadas. E isso é algo a se pensar. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o caminho é esse, porque o que a gente está fazendo até agora não está ajudando a reduzir as taxas de obesidade. Acho que a gente precisa ampliar mesmo, né? Sim. Adorei, vou roubar uma aluna de filosofia para mim, uma aluna de filosofia para mim, que o projeto, né? Tô amando. Eu sou... Obrigada. Parabéns. Eu sou... É uma ótima pergunta. Nós somos do PIBID de Filosofia, da Unirio. E aí a gente se propôs a pensar o amar, o pensar e o comer, em sala de aula, no ensino médio, junto ao mito da caverna. O mito da caverna, classicamente, né, o mito do Platão, na República, é um mito que fala sobre a saída da caverna. A nossa proposta é pensar a caverna como um lugar de encruzilhada. Né? Um pouco dissociando dessa coisa europeia de que existe uma saída para o bem, para o esclarecimento, e pensando um pouco a partir da noção de encruzilhada, de ginga, de decolonialismo. Então essa é a proposta da equipe. Somos 28, sendo que 3 passaram e já foram para outros projetos, e agora tem 23 falando, sob supervisão do professor Charles Feitosa. Vocês estão fazendo, estão aplicando, não sei se o termo seria esse, mas estão fazendo essa experiência nas escolas que vocês estão... Isso, nas escolas estaduais. São 2 escolas na Zona Sul, uma em Copacabana, que é a Infante Dom Henrique, e o André Morroá no Leblon. A professora Fabiana. É o Clóvis Monteiro, que é ali em Higienópolis, próximo de Manguinhos, aquela região, Zona Norte. O professor Rodrigo. A minha é o Dalva de Oliveira, que fica em Realengo. Campo Grande, Santa Cruz, não tem algum trabalho? Não. Esse ano não, mas depende do ano. Pode ser que tenha em algum momento, entendeu? Esse ano não. E aí é uma coisa que mistura pesquisa com prática. A gente tem grupo, reuniões semanais para discutir textos, e ao mesmo tempo a gente está indo na escola toda semana e fazendo experimentações. Para a galera é uma iniciação à docência. Para a gente é uma oportunidade também de trocar experiências e aprender mais também. Nossa, que legal. Qual é o seu nome? Meu nome é Isabela. Então, obrigada por participar. A gente tem, cada um organizou um podcast com falas sobre o projeto. Então tem o QR Code, que aí você acessa. Cada pôster tem um QR Code diferente para ter acesso a um pensamento sobre o que é desenvolvido no projeto.
Se eu quiser escutar com calma depois, eu consigo, porque assim, eu sou muito enrolada. Eu consigo? É muito simples, você vai tirar uma foto, o QR Code, e qualquer hora você pode acessar. Ah, então tá, vou fazer isso. Cada banner tem um QR Code com áudios comentando um pouco mais, com um pouco mais de calma os temas. Tá. Então eu vou fotografar todos, mas é foto mesmo ou é para abrir aplicativo? Não, é que você pode abrir, mas aí vai abrir agora. Se você quer ver depois, tira uma foto. Tira uma foto, que aí você pode abrir depois. Eu posso até te ensinar. Esse é o projeto geral. A gente pegou essas duas imagens tradicionais da filosofia, caverna, da caverna, e a gente viu que todo lugar fala o papel do professor de libertar as pessoas da caverna e levar para o conhecimento. A gente começou a questionar essa imagem, de repente está muito maniqueísta, de que a caverna é só ignorância e do lado de fora é só conhecimento. Nós vamos pegar outro significado da caverna, pode ser casa, pode ser proteção, foi lá onde começou a arte, as primeiras pessoas começaram a desenhar cultura, civilização, e aí a gente começou a pensar nessa coisa meio doente, a gente chegou na imagem vindo da cultura da encruzilhada, mas de uma maneira positiva, não um lugar que você não sabe o que fazer, mas lugar de pensamento, de encontro. Aí o projeto geral é encruzilhadas, novas, antigamente, e que voltar. Esse é o geral. Aí a gente teve essa ideia, fica brincando com o livro de autoajuda, comer, rezar, amar, comer, pensar e amar. Aí ficou muito legal. A professora Fabiola, na Escola Estadual André Marroá. E ao longo dessa participação, a gente também tem reuniões aqui na Unirio, com um grupo maior de outras escolas também, e dividiu em três, o comer, pensar e o amar. O nosso trabalho sobre o pensar, a gente escolheu algumas frases motivadoras para que o cartaz fosse algo interativo, para que vocês pudessem participar e trazer o diálogo para que a gente pudesse abrir o pensar como um tema importante na sustentabilidade. Pensando que a gente está dentro de sala de aula, uma aula não é nenhuma palestra, nem um monólogo. Ela pede participação. Então, se a pessoa, na questão da sustentabilidade, fica falando, e você consome esse discurso de forma passiva, a sustentabilidade pode acabar virando uma arma de manutenção política. Ela é só um discurso vazio, retórico, que você usa para só tomar o voto das pessoas. Então, a gente acredita que filosofia na escola serve e tem propósitos, tem motivações. E uma delas é engajar os alunos enquanto sujeitos também, não só de forma passiva. E é nesse sentido que pensar entra. Então, comer, pensar e amar são matérias importantes para a filosofia, principalmente no ensino de filosofia que a gente usa, que a gente atua, que a gente aplica nas escolas. O que vocês estão vendo nesse quadro? Eu estou vendo um cachimbo. Então, esse quadro foi pintado em 1929 por Magritte e está escrito: isso não é um cachimbo. Eu lembro dessa figura na escola. Porque na verdade é a foto de um cachimbo. Aí essa coisa, você pode fumar esse quadro? Então, a princípio, não é um cachimbo, você não pode fumar. E aí a gente traz uma brincadeira com o cachimbo do preto velho e da preta velha, que na cultura popular serve para defumar, para tirar as energias negativas. Aí é um cachimbo que você não fuma, você usa para defumar outras pessoas. Seria outra função. As pessoas, quando isso foi produzido, as pessoas estavam indo para os museus e estavam criticando a arte. Então, hoje em dia você tem um discurso muito comum sobre arte, da arte contemporânea, que você vai para o museu e não entende o que está acontecendo, isso mesmo é arte. Então, quando as pessoas nessa época começaram esse debate, elas propuseram que isso não é um cachimbo, isso é a imagem de um cachimbo. Isso está somente nos seus olhos, na sua mente, no seu pensar, mas não funciona como cachimbo. Só que isso é europeu,
a gente tem uma vertente aqui no Brasil com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar, que também não é só um cachimbo. Tem vários aspectos do pensar que trabalham não só de maneira acadêmica e científica, mas cultural, religiosa, em uma matriz africana. Então, como a gente trabalha num eixo central, que são as encruzilhadas, a gente não tenta só trabalhar filosofia de forma europeia. A gente tenta mostrar o Brasil como um local de encruzilhada filosófica também. E aí tem um podcast que fala sobre o pensar. É diferente. Cada um tem um podcast. Qual é o nome de vocês? Sofia. Eu sou Maria Eduarda. Maria Eduarda. Muito obrigada. A gente está no Leblon, em Copacabana, né, em 2 escolas, com a professora Fabiola, que está de supervisora, e a gente está pensando a ideia justamente do pensar, né, o pensar filosófico. Então a gente pensou em como o pensamento filosófico, vou falar um pouquinho aí sobre os complementos, como que o pensamento filosófico contribui para pensar também a ciência, o desenvolvimento sustentável, né, como que pode ser o pensamento filosófico pode provocar questionamentos críticos a respeito da realidade e ao desenvolvimento da ciência. Isso em geral, né, assim, o que a gente tem pensado nas nossas discussões, mas também na escola a gente tem trabalhado sobre, com os adolescentes, né, o pensamento, a diferença entre mito, ciência e religião. Como que as três formas de pensar, né, se aproximam, se distanciam, como cada uma tem o seu próprio paradigma, né, relacionado ao pensar. São turmas de que? Primeiro ano. Aqui eu acompanho, porque a gente é um grupo de 8, cada um fica numa sala. É num período numa turma, mas todos os ensino médio. Todos os ensino médio. A turma que eu acompanho é de primeiro ano, no André Marroá. Produziu. Quer falar? Sim, a gente gravou um podcast, cada um falou um pouco sobre o que pensava sobre o pensar, coisas que viessem de acordo com as nossas discussões, e também sobre essa questão que a professora trouxe, a gente gostou de como que o pensar poderia alterar algo no mundo, pensando também no tema da CIA e tudo. E isso eu acho um tema muito interessante, porque geralmente a gente pensa no pensar como algo que é diferente de uma ação, mas o pensar filosófico vem como uma atitude também, né? Um jeito de olhar e questionar as coisas que gera mudanças, afeta coisas e é afetado, enfim. Aí tem o QR Code ali que dá para pegar no celular para você ter acesso ao podcast. Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Claro. Qual é seu nome? Michel. Michel, o que você vê nesse quadro? Bom, eu conheço o quadro, mas eu vejo um cachimbo que não é um cachimbo. Essa brincadeira que a gente fez, né? O Magri ele pintou esse quadro em 1929 e aí a gente discutiu essa coisa da coisa e da representação, essa distância entre imagem e conceito. E trouxemos o cachimbo do Preto Velho, da mãe, Preta Velha, que é da nossa cultura brasileira, nesse intuito de valorizar a sabedoria popular. Legal. Eu sou da matemática, né? Então essa coisa da representação e do conceito é muito dia a dia, né? Assim, os objetos matemáticos abstratos que não têm representação no mundo físico, e é legal, a gente fala sobre essas coisas também, muito bacana. Também envolve muito pensar, né? Os objetos são todos acessados no pensar, né? Quando você desenha um quadrado, ele não é um quadrado, né? O quadrado é idealizado, aquela coisa assim. Muito legal. O a priori do conceito, né? Antes da experiência, o que significa? Exatamente. Parabéns. Obrigada. Tá, é um projeto. Vocês são de que área? Eu sou da matemática. Vocês estão ali com a Lucia? No PIBID também? Eu só tá olhando. O semestre passado com o senhor. Introdução à filosofia. Mas na filosofia. Introdução à filosofia. Aí é um projeto de iniciação à docência, sou galera que tinha período.
A gente está com esse projeto geral que é de caverna e encruzilhada. Caverna é lugar comum da filosofia, dizer que caverna é lugar de prisão, tem que se libertar. A gente está querendo ver se não é uma ideia muito restritiva, porque a caverna pode ser lugar, uma casa, pode ser lugar de proteção. E o lado de fora necessariamente não é tão bom assim. Então a gente está tentando rever e pegando a noção de encruzilhada, de matriz afrocentrada, para rever as imagens da filosofia. Então, o papel do filósofo não é tirar as pessoas da caverna, mas propor encruzilhadas. E aí a gente fez uma brincadeira com o livro Comer, Rezar e Amar. E a gente botou Comer, Pensar e Amar. E aí fizeram cada uma um bloco com cada um dos temas. Porque o tema geral é sustentabilidade. Aí a gente pensou que a filosofia podia conectar. Comer é bem associado à questão da... Mas tem uma pegada da filosofia nesses temas. E amor, a galera da ciência não presta atenção e muito menos pensar. A gente tem que fazer uma contribuição. Tem uns QR Codes que vocês podem vincular para ouvir áudio. Todos eles têm. É engraçado esse esforço de relacionar o tema com a filosofia, porque eu estava pensando assim, em que momento a gente desvinculou a filosofia da matemática, né? Antes os filósofos eram os matemáticos, eram os cientistas. Era todo mundo junto. Era todo mundo. Agora ficou a parte de exatas, a parte de humanas, e que praticamente não tem mais conexão entre elas. A gente tem que fazer um esforço para encontrar conexão entre alguns. Eu acho que tem um momento específico, na modernidade, quando começou essa coisa de fazer experimentação, de medição, aí a ciência falou para a filosofia, você não serve para nada. A área de humanas é inferior, e a filosofia é a que menos vale nessa lógica toda. E a matemática ganhou um tipo de importância. Essa própria definição de ciências exatas, as outras são as inexatas, mais ou menos. Eu chamo, nós somos, eu chamo a filosofia de ciências humanas e as outras de desumanas. Bem desumana, a matemática é bem desumana mesmo. Porque qual é a ciência que não é humana? Pois é, exatamente. Da caverna. Isso toda hora vem alguém na sala. A outra reflexão também com relação a encruzilhadas e a relação com a matemática me fez pensar na tomada de decisão, que a gente está o tempo inteiro precisando tomar decisões, e como a estatística pode ajudar isso na coleta de dados, com as informações, as suas priores, as suas informações prévias, na hora de decidir. Quanto mais dado, mais informação você tiver, mais fácil vai ser tomar a decisão. É verdade, mas a gente está pensando em encruzilhada não como lugar de tomar decisão. Porque, em geral, as pessoas pensam que encruzilhada é um lugar ruim, é um impasse, eu tenho que escolher, eu não sei qual é o caminho certo. A gente está pensando, pode ser um lugar bom, você ficar ali com várias possibilidades e vendo outras coisas passarem, sem necessariamente tomar uma decisão. Então, essa que é a contribuição das ciências humanas, das exatas. Concordo totalmente com você, mas o futuro vai ter que existir uma matemática que não seja só escolher uma coisa ou outra, mas suportar você ter várias opções em todas as possíveis. E vai ser não precisar escolher. E não precisa escolher. Isso deve ser mais difícil. Mas vai precisar de uma matemática mais evoluída do que a atual, que é muito binária. Eu tive que a gente faz no EJA esse semestre, aí o professor de matemática da EJA, ele virou e falou assim, eu odeio usar o termo ciências exatas, porque o aluno não entende que número que com vírgula isso bloqueia o aluno na hora de aprender, porque ele fica assim, mas isso não é exato, isso não é inteiro, isso não é completo. Exato,
inteiro, aquele número que vai chegar alguma coisa. Tem um monte de coisa que não é exato. Gente, eu não tinha pensado nisso. Ele falou que muitos alunos têm gostaria de aprender matemática justamente por isso. Vocês estão na licenciatura? Eu sou professor. Ah, você já falou? Eu faço pedagogia. Eu deixei falar. Eu tive uma discussão com a galera de filosofia, mas os meus alunos ficaram revoltados comigo. Não sei nada de matemática, mas eu disse que 2 mais 2 é 4 só em alguns sistemas da matemática. Em outros sistemas, não necessariamente. Eles ficaram revoltados. Os alunos de filosofia falaram, não, 2 mais 2 é 4 sempre. Isso é uma verdade absoluta, inquestionável. E aí? Em estatística, isso é muito fácil de provar, de mostrar, porque, por exemplo, a gente tem empate técnico quando a gente tem eleição e os números são diferentes, mas tem intervalos de confiança que mostram que quando tem algum tipo de interseção, elas podem ser estatisticamente consideradas iguais. Tanto que a gente usa o candidato A está empatado tecnicamente com o B. As proporções são diferentes, mas estatisticamente elas podem ser consideradas iguais. Outro exemplo desse comentário é se a gente juntar 2 gotas d'água, vai ser uma gota d'água só. Então, o exemplo de 1 mais 1 vira 1, não 2, né? Como vocês diriam. Então, em nem todos os casos, 1 mais 1 vai ser 2. E aí a ideia é que a matemática incrível, ela funciona com os equipamentos, mas ela não dá conta de toda a realidade. Entendeu? É só aceitar que tem outras dimensões que se traduzem na prática. Esse microfone capta a nossa conversa mesmo com todo esse ruído em volta? Capta, ele é um microfone poderoso, está captando aqui, ó, essa área aqui. Mas ele poderia estar regulado para captar tudo. A ideia já subiu na mente aí. Eu uso para aula híbrida, que aí eu posso captar o áudio da sala inteira, boto no meio, ninguém precisa chegar perto. Mas é um trombone. Para isso a matemática é difícil. Agradecemos muito a matemática. Tem que conectar mais. Tem que conectar mais. A gente tem um projeto no Rio de humanidades digitais. Não sei se a gente organizou um evento agora no primeiro semestre, que é misturar ciências humanas com a galera de informação. E a gente fica fazendo parceria. Legal, o seu e-mail é o charles.com. Tem os QRs dos áudios também. Como é que é seu nome? Você estudou aqui? Não. Eu sou professor na matemática. Ah, na matemática? Você parece que eu não vi. Obrigado, beleza. Tchau, tchau.